E hora de falar do quadro mais querido do Ver Mais, o Saúde da Mulher. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 4891877334 com a hashtag Ver Mais. Doutora Maria Inês Pagano Gasperini, como é que a senhora tá? Tudo bom? Tudo bem, Tudo a gente bem. sentiu sua falta aí esses dias que a senhora não veio. Eu também sentia de você. Sabe que veio um monte de perguntas, o pessoal já está acostumado com a sua presença aqui, a gente também adora, sente maior falta da senhora. Obrigada. Doutora, já tem pergunta? Ela não se identificou aqui, ela disse que primeiramente acha a doutora Inês uma querida. Obrigada. Ela é querida, ela é profissional, ela é tudo de bom. Como é que a gente pode identificar o dia fértil da mulher? Quais seriam as dicas que a gente pode ter para ficar mais atenta? Claro. Mais ligada, né? Mais ligada. Às vezes a pessoa quer engravidar, né? Sim. Bem, o dia fértil acontece mais ou menos 14 dias antes da próxima menstruação. O grande problema é que a gente nunca sabe quando é a próxima, né? Mas quem tem ciclo de 28 dias, e como é que a gente conta o ciclo, gente? Do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da outra. Muitas mulheres contam o ciclo do último dia da menstruação até o primeiro da outra. Não, tá errado, é do primeiro ao primeiro. Então, mais ou menos 14 dias antes da próxima, a gente tem uma ovulação. Ovulação é aquela saidinha do óvulozinho de dentro do ovário. Esse óvulo dura 24 horas. E o espermatozoide é que é a questão. O espermatozoide, depois que está lá dentro do útero, ele, em alguns trabalhos diz que dura até 5 dias. Então, por isso que a semana, por isso que a gente não tem um dia fértil, a gente tem uma semana fértil. Porque o espermatozoide fica lá de butuca. Se o óvulo aparecer, pimba. Gente, 5 dias? Mais ou menos. Alguns trabalhos, uns dizem 3, outros até 5 dias dentro do útero. Impressionante, tem que ter cuidado então. Então, tem que. Então tá, vamos para a próxima. Eu gostaria de saber se na hora H, se o homem tirar fora, é um método garantido para não engravidar? Doutora, essa pergunta é velha, mas é sempre válido a gente fazer, né? Porque ainda tem essa dúvida. Claro, então, tem muita gente que diz assim, ah não, eu uso camisinha, e usa camisinha só na hora em que o homem vai ejacular, ou que vai gozar. Não pode ser assim, gente. Camisinha, quando a gente usa como método anticoncepcional, tem que botar no comecinho. Por quê? Porque antes do homem ejacular, antes de gozar, antes de sair o líquido todo, sai um líquidozinho, que é um líquido de lubrificação, e nesse líquido já tem espermatozoide. E muita gente fica lá, brinca, 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 na hora H, tira, mas aí o líquido já saiu e o homem não consegue sentir essa saída desse liquidinho. Não tem como controlar. Não tem como controlar. Então, se vai fazer como método anticoncepcional a camisinha, use desde o comecinho, senão... Muito bem. Dá zebra. A Karen Kraus, nossa telespectadora de São José. Beijo, Karen. Obrigada pelo carinho. Ela gostaria de saber como ela vai conseguir engravidar. Ela toma anticoncepcional há 3 anos e está com dificuldade. Isso tem a ver com o remédio que ela já tomou durante todo esse tempo? Não, muitas vezes a gente acha que quem toma anticoncepcional durante muito tempo vai ter problema para engravidar depois. Isso é uma coisa que a gente sabe que não existe, que não é assim, Marta. O que acontece é que muitas vezes as mulheres já tinham problema para engravidar, tomaram anticoncepcional durante um tempo, então depois que parou esse problema voltou, não é que o anticoncepcional produziu o problema, não, certo? Então muita gente já tem, antes de tomar, já tem um problema para engravidar. Entendo. Doutora, a Juliana de Laguna diz que o filhinho dela tem 10 meses e a menstruação agora ela não desceu e ela tá preocupada. A gente já falou sobre isso aqui no Ver Mais, né? Tem o filho e logo em seguida, muitas vezes, muitas mulheres têm outro, né? Ah, sim, tem que cuidar. Acontece da mulher relaxar, ficar focada no bebê. Em geral, quando a gente está amamentando, a possibilidade de gravidez é menor, mas não é zero. Muitas vezes, quando a gente está amamentando, a gente não menstrua, isso é muito comum. Mas tem que usar algum método anticoncepcional, porque pode engravidar, sim. A Priscila Vargas quer saber se os fungos recorrentes, mesmo fazendo o tratamento indicado pela ginecologista, isso tem a ver com baixa imunidade, doutora? Tem. Fungo, que é a tal da Cândida ou Monilha, tem a ver com baixa imunidade, sim.
Tem a ver com outras coisas também, tem a ver com gente que come muito açúcar, tem a ver com gente que toma corticoide, porque o corticoide muitas vezes funciona para uma coisa, mas ele também baixa a resistência. Tem a ver com roupa muito apertada e muito abafada. Tem a ver com estresse, a gente está muito atacadinha, a gente tem mais chance de ter fungo, não é? Então, essas coisas todas têm a ver, sim. Tem gente, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela briga com o chefe dela, de manhã ela está ótima, ela briga com o chefe, de tardezinha ela me telefona e ela está completamente cheia de fungo. Por quê? Olha. Só pelo estresse da briga. Já mandei ela trocar de chefe, né? Porque senão não consigo resolver o problema. É verdade. Mas então isso tem que cuidar, sim, sabe? Nosso emocional muitas vezes controla o nosso corpo, né? Ou descontrola, digamos assim. Doutora, eu tenho 45 anos e passo meses sem menstruar. Será que já é menopausa? E eu não uso nenhum método contraceptivo, é o que ela diz. Pode ser um comecinho. A menopausa, na verdade, é o nome da última menstruação só. Esse período todo em que a menstruação desregula, em que a gente tem calorão de vez em quando e tal, isso se chama climatério, tá? Mas pode ser uma das causas de menstruação irregular nessa idade, é a menopausa, mas tem que conversar com o médico para ver se realmente é isso, né? Tem que consultar realmente, né, doutora? Tem uma outra telespectadora que quer saber, quando a gente toma injeção, é arriscado engravidar? É a Josiane Terezinha de Carvalho. Eu perguntei para ela que tipo de injeção, né? Pois é, Josiane, se tu tá tomando injeção para garganta, vai engravidar sim. Agora, existe uma injeção que é anticoncepcional, algumas delas se toma a cada 3 meses, tem uma outra que se toma mensalmente. Se está tomando uma injeção direitinho, no dia certo, não vai engravidar, não. Ok. Doutora, eu tenho 15 anos, queria saber se eu sou muito nova para tomar anticoncepcional. Querida, depende de uma série de coisas. Por exemplo, depende de qual é a necessidade que tu tem de tomar. Tá transando? Bom, se está transando, tem que pensar em algum método anticoncepcional. Pode ser que seja a pílula. Em geral, quando as meninas já estão bem formadas, já estão menstruando a tempo e tal, a gente usa anticoncepcional, pílula assim, ou com hormônio, qualquer um desses com hormônio, sem problema. Mas eu acho que assim, a primeira coisa é conversar com o teu médico. Muito bem. Uma outra telespectadora de 18 anos, essa quer engravidar. Mês passado foi o último mês que eu tomei anticoncepcional. Será que vai demorar? Depende muito de mulher para mulher, né? Depende muito de mulher para mulher. Algumas são extremamente rapidinhas e já engravidam no mês que pararam de tomar. Outras demoram um pouco mais. Então, vai tentando. Muito bem. Doutora, eu moro em Floripa. Eu queria saber se pode a menstruação vir 2 vezes por mês. Acontece às vezes, doutora? Acontece. A gente considera normal uma menstruação que venha entre 21 e 35 dias. Então, por exemplo, se eu menstruo dia 1º e a minha menstruação é mais curtinha, de 21 dias, lá pelo dia 22 eu estou menstruando de novo. Então, eu menstruei 2 vezes em um mês, certo? Se a minha menstruação é mais longa, que dura 33, 34 dias, eu posso menstruar no dia 1º de um mês, depois não menstruar nada no outro mês e menstruar só lá pelo dia 10 do outro. Então, isso depende, sim. A menstruação, gente, é uma coisa que depende muito até do estado emocional da gente. Então, se a gente está mais tensa, mais nervosa, se a gente engordou muito, se a gente emagreceu muito, se a gente muda de lugar, isso tudo interfere. Ok. Né? A Gisele de Palhoça está perguntando, ela diz que usa camisinha há 10 anos. Se isso tem algum problema de saúde, porque ela é casada e não pode tomar anticoncepcional. Isso traz algum problema usando camisinha há 10 anos? Não, não traz. Pelo contrário, protege. Não, pelo contrário. Né? Protege de uma série, porque a camisinha não protege só de gravidez, ela protege também de todas as doenças, né? Muito bem. Obrigada, beijos, adoro essa médica, estão respondendo aqui. Eu também adoro. Assim eu vou ficar muito convencida. Ela tá se achando aqui, mas tem que se achar mesmo, doutora Marinê, somos todos fãs dela. Tenho 47 anos, os meus cabelos são mais finos e estão caindo bastante, tem os famosos calorões. Gostaria de saber se tomar hormônio, os cabelos podem voltar a crescer. Ela tá falando aí provavelmente desse período aí, né, de provavelmente menopausa, enfim. Tem que ver uma série de coisas. Por exemplo, queda de cabelo, às vezes tem alguma coisa familiar, não é? Tem pessoas que a mãe é meia carequinha, certamente vai ficar meia carequinha também.
tem alguns problemas de tireoide, que às vezes também o cabelo cai, então tem que dar uma olhada geral. Tem estresse que às vezes faz cair o cabelo, então tem muitas causas a queda de cabelo. Eu acho que tem que dar uma olhada, né? Ok, a Ivone tem 44 anos, diz que depois da primeira gravidez ela nunca mais engravidou, 25 anos já se passaram, ela não toma nenhum método contraceptivo, tem relações nos dias férteis e não fica grávida. O que pode ter acontecido aí ao longo desses 25 anos, doutora? Ela... Olha, claro que a gente sempre tem que olhar, mas assim, algumas causas, por exemplo, alguma infecção que tenha obstruído a trompa, se foi um parto normal, se foi uma cesariana, que tenha acontecido algum tipo de infecção, alguma inflamação, que as trompas não estejam funcionando, algum tipo de problema hormonal que de lá para cá nunca mais conseguiu engravidar, né? Tem algumas coisas, tem coisas também, gente, que a medicina não explica, que acontecem e a gente procura a causa e não encontra. Muitas mulheres, às vezes, não engravidam por questões até emocionais, né? Não tem nada, o marido faz exame, ela faz exame. E outra coisa, também tem que ver o marido, porque algumas doenças, por exemplo, cachumba em adulto, em homem adulto, pode levar a uma esterilidade, se ele tiver... se a cachumba, como antigamente se dizia, se a cachumba descer, né? Porque a cachumba é uma doença que afeta glândulas. Certo. E os testículos, então, às vezes, são afetados pela cachumba. Então, o testículo incha muito, e como incha muito, fica muito quente, e como fica muito quente, queima a fabriquinha de espermatozoide. Gente do céu, muito bem. Tem muitas coisas relacionadas a isso, né? Eu tenho amigos que entraram na fila da adoção, engravidaram. 2 vezes. Isso é bem comum, né? Nosso assunto hoje é dia da adoção. É bem comum, já tive clientes assim, que se pesquisou tudo, não se achou nada. Assim que ela adotou, ela engravidou. Pronto. Hoje eles têm os irmãos praticamente da mesma idade, assim, né? A menina adotada, a coisa mais fofa, negra, beiçudinha, maravilhosa, e ele loiro de olho azul, os manos lindos, maravilhosos. Depois vem mais um, tá? Tem uma fábrica, agora tá uma galera. Doutora, nosso tempo tá acabando, infelizmente. Pois é, boa tarde. Boa tarde pra então. todos. Ficou muita dúvida para ser respondida, a gente adora, viu? Continue mandando pra gente, que provavelmente no próximo encontro a gente consegue responder. Tá bom. Doutora, até a próxima. Obrigada igualmente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.